Oi, eu sou a Mari Leite, nós estamos aqui na TV Hidrosystem e nesse episódio nós vamos falar um pouquinho de como a empresa tem cuidado da saúde dos seus colaboradores. E para isso nós temos um convidado especial, nosso querido Neto. Conte um pouquinho para nós como é que você chegou na Hidrosystem. Boa noite, gente. Tudo bem? Olá, Mariana. Explicando como eu cheguei na Hidrosystem, veio a pedido de dois engenheiros na Hidrosystem, foi o Eric e a Camila, através de uma necessidade de lidar com relações interpessoais no contrato de consórcio-federação. Havia uma situação bastante delicada em relação a como as equipes estavam se portando entre si e era necessário alguma medida de intervenção. E eu fui lá através meus entendimentos que eu aprendi em faculdade e também meus cursos de formação. E através de intervenções individuais e algumas intervenções coletivas, cheguei a passar minhas conclusões para as pessoas que estavam por dentro do assunto as pessoas gostaram das conclusões, dos resultados. A gente conseguiu melhorar o ambiente ali do consórcio e desde então eu comecei a entrar cada vez mais da empresa, fazendo plantões uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, basicamente estava todo dia. Legal. E Neto, conta um pouquinho da sua formação, do seu histórico aí. Como é que você entendeu que essa Hum. era a sua vocação? É engraçado perguntar isso, porque quando eu estava no ensino médio, no meu terceiro ano, a única coisa que eu me perguntava era se Sócrates existisse hoje, nos tempos que eu vivo, ele escolheria qual profissão? Porque eu não queria ser meramente alguém que estudava o ser humano de um ponto de vista meramente teórico. Eu queria colocar na prática, eu queria poder trazer todos os meus conhecimentos que eu aprendi lendo, estudando, gostar muito de filosofia, sociologia, história, de uma maneira que fosse prática e ajudasse de fato. Eu gostava muito daquela ideia de filosofia prática que havia antigamente. E a única resposta que eu encontrei na época foi psicologia. Foi um tiro no escuro, sinceramente, e acabou que deu certo, porque até hoje eu estou trabalhando nisso. Passando adiante uns anos, eu fui estudar na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação. Uhum. Fiquei lá, era para ser um curso de 5 anos, mas durou 6 anos por conta da pandemia. Tive um ano que, infelizmente, acabou não dando seguimento. Uhum. Travou tudo em relação a mestrado, essas coisas assim. E voltei em 2021. De 2021 para 2022, eu fui fazendo cursos online de formação de clínica, tanto em para crianças e para adolescentes, quanto para adultos, Uhum. pela INTCC da Rio Grande do Sul. Uhum. E na época em que teve o chamado de Camila e de Eric, lá, acho que foi, acredito que foi em agosto, foi entre agosto e outubro. Eu já tinha uma certa base clínica, tanto para adolescentes, como mães, pais e adultos, de modo geral. Uhum. Agora a gente vai para a prática. Saúde e bem-estar dos colaboradores não se resume a um cafezinho e uma cadeira ergonômica. E eu quero saber de Neto quais ações e programas de bem-estar e saúde estão implementados na Hidrosystem. Temos hoje um atendimento psicoterapêutico, sim, para qualquer colaborador dentro da Hidrosystem, Uhum. seja ele presencial, seja ele online, virtual. Inclusive, eu chego a viajar para os outros contratos para fazer esses atendimentos presenciais também, mas também intervenções que não são meramente atendimentos, né? Uhum. Como, por exemplo, são as palestras. Eu faço palestras de assuntos gerais relacionados à psicologia e assuntos relacionados à saúde de modo geral, porque como a gente está dentro do gabinete, vamos dizer assim, do setor de saúde ocupacional, não é apenas psicologia. Eu também abraço um pouquinho, mas meu foco realmente é psicologia. Uhum. Além disso, a gente tem, como é que eu posso explicar? Cada contrato tem uma certa necessidade. Cada necessidade ela precisa de uma atenção específica, porque não são assuntos que se repercutem para outros locais. Como, por exemplo, às vezes você tem uma situação muito específica de uma cultura de uma cidade que não tem em outras. Às vezes a maneira de interagir com as pessoas em uma cidade não é a mesma coisa do que a cidade que você já está acostumado a viver. Uhum. Então, por exemplo, às vezes alguns programas giram em volta de como lidar com as pessoas e até eu já cheguei, por exemplo, quando eu fui para Minas Gerais, contrário de Montes Claros, tive que fazer algumas palestras a respeito de comunicação assertiva. Se eu consigo formar as pessoas a ter um conhecimento do que é a comunicação assertiva e como fazer uma comunicação não violenta, Sim. esse é um programa específico para o quê? Um ambiente em que as pessoas estavam criando reações nas outras através da comunicação que não era desejado. Aí depende da sua percepção de cada lugar, né? Sim, O seu timing para poder sentir é isso. cada lugar.
Eu Isso. quero que você diga para nós o que se resume à saúde ocupacional. Saúde ocupacional, pelo nome que fala, quando se diz a respeito de ocupacional, diz respeito à ocupação. É um termo que chega através daquela crescente área de estudo dentro da industrialização do mundo ocidental, a respeito da sua ocupação perante, inicialmente, era na fábrica. Depois que as coisas foram indo mais para um ambiente mais de escritório, a questão da diferenciação de colarinho branco, colarinho azul, e aí, mas a ideia de ocupação gira em volta de onde é que eu estou na empresa. Uhum. Isso também tem um fundamento sistêmico. Então, não é apenas porque eu estou trabalhando nessa parte, nesse setor, significa que não tem nenhuma influência em outros lugares. Então, quando se fala de saúde ocupacional, em primeiro lugar, a saúde do local em si. Então, a gente vai falar de condições salubres ou insalubres, por exemplo. Tem a saúde do trabalho em si, que seria... Como é que eu posso explicar? Se o seu trabalho tem, por exemplo, uma condição ergonômica boa, você não vai causar lesões. E partindo do princípio das lesões, a saúde também gira em volta de, objetivamente falando, se há doenças, se há danos físicos, e agora, né, por conta da novidade da NR1, se há danos psicológicos. Então, tudo isso gira em volta do quê? Uma saúde dentro de um espaço específico, O né? quão saudável é aquele ambiente para o Sim. colaborador Para você poder. exercer a profissão que você foi chamado para fazer. Ok. Certo. Sim. Então, os principais objetivos da saúde ocupacional seriam garantir um ambiente de trabalho Sim. saudável para o colaborador. Sim, garantir que nesse espaço em que o colaborador está, seja numa manufatura, seja no escritório, seja numa fábrica, ele tem condições de exercer o seu trabalho que foi chamado para fazer sem que algo impeça de uma maneira inesperada. Sem que danos que não esteja dentro do planejado, porque existe uma coisa chamada matriz de danos e tudo mais, mas sem que algo desse porte venha a interromper o processo de um trabalho. Certo. Conta pra gente o que são doenças ocupacionais. Se puder exemplificar em algum campo de Sim. trabalho. Por si só, doenças, quando a gente fala de doenças, é interessante, porque dentro da área de psicologia, nem tudo é doença, vamos dizer assim. Doença, ela parte do princípio de que existe algum fator externo acometendo alguma espécie de enfermidade na pessoa. Uhum. E o que diz respeito ao quê? Se eu estou, por exemplo, trabalhando em um local a campo em que envolve a mineração, por exemplo, e eu estou respirando um mineral que é tóxico para o meu pulmão, aí vai acontecer o quê? A doença relacionada a uma contaminação do pulmão. Sim. Se for uma doença relacionada a uma injeção de metal pesado, é também uma doença. Se é uma doença relacionada, por exemplo, a um transtorno neurológico, vamos dizer assim, até neuromotor, alguém que trabalha sempre com aqueles equipamentos Maquinário, né? aqueles equipamentos que vibram muito, Uhum. isso causa, de fato, um dano a longo prazo nos nervos do seu braço. Então, pode ser considerado um transtorno neuromotor, né? Então, esse tipo de coisas são relacionadas à doença. Transtorno gira em volta de quê? Existe algo que, de uma maneira externa, afeta o funcionamento de uma pessoa ao ponto de que o funcionamento normal dela deixa de ser útil para o ambiente em que ela está. Agora eu vou entrar mais na minha área, né? Por exemplo, alguém que tem ansiedade, você diria que ela tem um problema? Depende de você entender o que seria ansiedade. Porque ansiedade ela é uma emoção derivada do medo, ela tem uma necessidade biológica para a sua própria proteção. Se eu não ansiar pelo futuro, eu não tenho como me preparar. No entanto, se eu estou tendo uma ansiedade que me incapacita, me faz desmaiar, me faz ter, por exemplo, vômitos, não consigo comunicar com as pessoas, eu não consigo interagir com o meu superior, não consigo entregar o que me pedem. Aí nós estamos falando de uma ansiedade patológica. O transtorno diz respeito ao quê? Algo que vai afetar alguma das suas áreas essenciais na sua vida. Seja a laboral, seja a social, seja a íntima, independente de ser um casal, uma família, e a sua própria sensação de paz interna, até a questão subjetiva de eu me sentir bem, né? Então, isso é o que diz respeito a doenças ocupacionais, seja elas algo que vem de fora, do ponto de vista até bem objetivamente falando, algo físico, como vírus, uma bactéria, um parasita, ou, por exemplo, um dano que vem de alguma máquina ou de uma exposição a algum objeto tóxico, ou a gente está falando de um transtorno que, através de uma convivência, através de uma exposição em um ambiente específico, você engendra
um comportamento disfuncional, ou um comportamento que apenas vai deteriorar a sua saúde. E geralmente algumas pessoas perguntam qual é a diferença de um transtorno com uma síndrome. Às vezes o transtorno ele não é classificatório ao ponto de ser chamado de transtorno. Por exemplo, transtorno de depressão. Não sei se poderia dizer assim, síndrome de depressão. Porque não é apenas... Uma síndrome, na verdade, é um conjunto de sintomas. No entanto, o conjunto de sintomas ele não é capaz de, vamos dizer assim, colocar um diagnóstico se não há, de fato, uma perspectiva de tratamento, vamos dizer assim, um prognóstico depois. Entendeu? Então, a síndrome, por exemplo, como a gente fala de síndrome de burnout, síndrome de esgotamento. Se você for pesquisar nos manuais de classificação de diagnóstico, até hoje, por que pareça, a não ser por aquele manual que a Organizações Unidas da Saúde fala, o manual que geralmente os psicólogos usam, que é o DSM-5, é um manual de classificação estatística de transtornos, ele não tem o burnout, por exemplo. Ele tem, na verdade, talvez uma consequência de um transtorno que não tem um nome específico. Geralmente, isso entra... Ele é só o fruto de algo que já está acontecendo. Sim, aí seria classificado como uma síndrome mesmo. Falando já do burnout, conta pra gente como que ele afeta o bem-estar no trabalho. O burnout é uma coisa interessante, porque há muito tempo atrás, é difícil você encontrar em registros históricos alguém que fale a respeito de burnout. É um transtorno muito característico da sociedade que a gente vive hoje. Não é algo que, por exemplo, eu nunca ouvi falar de um trabalhador na agricultura, alguém que trabalhava de forma artesanal, tendo burnout. É difícil você encontrar relatos assim. Mas quando você observa como aconteceu a Revolução Industrial e como a sociedade progrediu a partir de hoje, como as coisas funcionam de modo geral, com trabalhos muito repetitivos, às vezes as pessoas fazem algo sem propósito, ou às vezes é uma demanda de mercado, uma coisa assim mais macro-societária, que entra na pessoa através de uma demanda de, sei lá, pais, família, escola, uma coisa assim, e a pessoa faz e depois percebe que não sei se é isso que eu gostaria de fazer. É uma coisa muito complexa, por isso que se fala de síndrome. A pessoa que tem a síndrome de burnout, ela costuma ter sintomas muito interessantes, como é, por exemplo, uma falta de vontade de realizar o trabalho que costumava fazer. Uma indisposição, de um modo geral, quando se trata de ou estar no campo de trabalho, seja até em casa, mas isso já é uma consequência do que acontece. A gente fala também a respeito de uma indisposição para... Aí já é uma coisa assim, quando você observa alguém que tem burnout, ela não está exatamente bem de modo geral. A emoção dela está muito aflorada, às vezes ela parece que está um pouco reativa. É como se fosse um conjunto de coisas que, aparentemente, quando você observa, não tem uma fonte assim observável, uma coisa que você perceba, não, de fato veio daqui, uma coisa do tipo. Já proliferou, né? Você não consegue achar a raiz. O burnout que eu conhecia, isso é interessante você estar falando, era resumidamente como esgotamento. É quando a pessoa, de fato, não tem nem como oferecer mais nada, porque os limites dela foram ultrapassados. Mas vem disso que você está falando também. O esgotamento não é apenas de, por exemplo, o físico, porque a pessoa que tem esgotamento, ela não está, tipo assim, cansada ao ponto de precisar tomar um energético ou algum isotônico. Não é um cansaço exatamente físico, mas ele se reflete no físico. Aí já temos duas coisas acontecendo. É a percepção do seu trabalho, da maneira como você está emocionalmente sendo envolvido no trabalho, refletindo na maneira como você percebe sobre se vale a pena continuar a estar aqui, se tem realmente muito essa questão de finalidade. Por que é que eu estou aqui? A pessoa começa a perguntar isso. Não sei se eu deveria estar trabalhando nisso. Às vezes a pessoa está trabalhando a vida inteira na mesma profissão, mas chega nesse trabalho específico, nesse contexto específico, e começa até a duvidar. Mas não é uma questão de realmente vocação. É uma questão de... Se você, por exemplo, uma pessoa que está sempre vivendo um ambiente assim sufocante, né? O tempo todo vivendo sufocante, o corpo dela está necessitando estar 100% alerta o tempo todo. Isso causa um custo na saúde da pessoa, inclusive um custo no seu sistema nervoso. Você precisa estar atento o tempo todo. Isso causa um cansaço. Imagine você ficar vários dias sem dormir. É como se fosse isso, só que do ponto de vista da maneira como seu corpo maneja as emoções. Então, é um cansaço
no sentido de, nesse ambiente, eu não estou conseguindo sobreviver da maneira como eu gostaria de estar. Então, meio que o burnout, ele reflete até uma vontade de, tipo assim, esse ambiente não está conseguindo me trazer nada de bom, está me pedindo coisas que eu não sou capaz de entregar. Então, é um reflexo. Neto, você estava comentando que não tinha tantas questões de doenças ocupacionais com agricultores, pessoal que mexia com a natureza, Sim. e que depois da Revolução Industrial, os índices de doenças ocupacionais começaram a crescer. Então, conta pra gente quão benéfico é esse contato com a natureza, Sim. tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças ocupacionais. Eu nem diria o quão benéfico, eu diria que é essencial. Tem certas coisas que fazem... São certos detalhes que fazem toda a diferença, né? Quando você está, por exemplo, há 4, 5, 6 horas num ambiente fechado, especialmente quando você tem aquelas cores brancas, fortes, não sei o que e tudo mais, que você não está acostumado como ser humano a ver isso sempre, isso causa um efeito bem evidente. Às vezes, uma sensação de claustrofobia, às vezes a cor... É interessante, a cor da parede, ela causa um efeito na pessoa. A luz, vamos dizer assim, é porque a gente não fala muito sobre luz, até por conta, provavelmente, é porque é uma coisa assim de mais custo e benefício e tudo mais, mas, sinceramente, eu já vi psicólogos fazendo acompanhamento de crianças em uma escola e fizeram experimentos a respeito da luz. Em uma sala de aula colocaram uma luz branca e depois colocaram em outra sala uma luz mais amarelada. As crianças na sala que tinha a luz branca, a luz branca, eram mais agitadas. E não tinha nada explicando além disso. E na outra sala, você tinha a luz mais amarela, e as crianças estavam agindo de uma maneira mais normal, como usual. Essa luz branca é a luz típica da luz do sol. Se você passa 8 horas seguidas com essa luz forte de meio-dia, vamos dizer assim, o cérebro da pessoa entende que é para você estar ativo durante 6 horas seguidas. É uma resposta ao estímulo, né? Exatamente, é uma resposta ao estímulo. Então, isso causa um efeito real na pessoa. Da mesma maneira, como você não está com tanto contato com a terra, algumas pessoas vão falar até do termo grounding, que é no sentido de a pessoa colocar o pé na terra, na grama. Né? Isso, aterramento, em português, é verdade. E isso causa um efeito, assim, não é... Como é que eu posso explicar? É um efeito mais psicológico, vamos dizer assim, de você estar em contato com muitas sensações diferentes, né? E poder olhar para o céu. Às vezes, alguns psicólogos vão falar que o mero olhar para o céu já causa uma certa calma. A cor azul gera uma sensação de calma na pessoa, vamos dizer assim. O ar puro ajuda, porque o ar-condicionado também está trazendo um ar assim, que está sendo reciclado e tem muito ácaro e tudo mais. Tudo isso é tudo de uma vez só, ajudando você a sentir mais calma, inclusive. Então, assim, natureza, contato com a natureza, e tipo assim, sair de vez em quando, e, tipo assim, de 1 hora você dá uma saída do seu escritório, ir para algum lugar do prédio que tem um pouco mais verde e tudo mais. Ou mesmo você fazendo... Eu vejo empresas, assim, em outros lugares do mundo em que o escritório ele está integrado numa arquitetura mais ecológica, uma arquitetura mais sustentável, e está sempre acompanhado de folhas dentro da sala, é um espaço com vidros, a ausência de paredes e mais vidros para que reflita a luz natural do sol e tudo mais. Essas coisas causam um efeito real. E em algum dos contratos vocês puderam aplicar essa estratégia como resposta a alguma doença? No consórcio federação, a gente colocou mais verde, né? A gente colocou uma hortinha, a gente colocou algumas arvorezinhas na frente das salas. Isso, por que pareça, já ajuda. Neto, você estava falando que o ambiente é capaz de produzir doenças, transtornos. Se esse ambiente for dentro da empresa, da Hidrosystem, ok vocês darem essa assistência, esse retorno, afinal de contas, é um dever, né? Sim. E quando não faz parte do sistema Hidrosystem, quando esse ambiente é externo, de que forma a Hidrosystem se responsabiliza pela saúde do colaborador? Essa é uma boa pergunta, porque tem certas situações em que foge da esfera do escritório, do ambiente do contrato, do ambiente do escritório, e até um ambiente fora da família. Nós estamos falando de uma influência de cidade, de cultura. Tem certas situações em que a vontade que eu tenho é de, tipo, chamar o prefeito, chamar um sociólogo, chamar um urbanista, para causar uma diferença. Vou dar um exemplo prático. Se eu chegar no contrato e eu pergunto para as pessoas, o que é que vocês costumam fazer no fim de semana? E elas falam, eu vou beber. Eu vou no bar, eu vou no boteco. E o que mais? E ela fica naquele silêncio. Pode ter certeza que isso vai gerar algum problema ou está acontecendo algum problema
dentro do ambiente de trabalho, porque o ser humano ele é mais do que apenas um entretenimento a curto prazo. E especialmente um ambiente em que é propício a criar vícios não saudáveis, né? Como a questão do álcool, do cigarro e tudo mais. Então, assim, uma cidade que você não tem cultura, não tem diversidade entre as pessoas, você não tem eventos, não é uma conexão até com a natureza, aquelas cidades que são 100% concretadas e tudo, não sei o que e tudo mais, as pessoas não sabem muito o que fazer a não ser se encontrar de uma maneira assim no restaurante, não sei o quê. Essas coisas vão causar um efeito real na convivência do dia a dia, porque você vai observar frases como, por exemplo, eu não tenho um futuro aqui nessa cidade, eu não sei o que fazer, eu acho que eu tenho que me mudar. O que é que você fez no fim de semana? A mesma coisa de sempre. Aí você vê aquele conteúdo melancólico na fala das pessoas, e para algumas pessoas, como, por exemplo, que tem uma dificuldade em até... Por exemplo, alguém que já tem uma predisposição, até uma melancolia, até um transtorno depressivo, como é que ela vai melhorar um ambiente em que é repetitivo, poucas pessoas, sem eventos, sem nada, sem coisa para fazer, de uma escala maior, né? Uhum. Então, é uma coisa para se considerar, e mais objetivamente falando sobre essa questão, nós temos que colocar sempre qualquer tipo de risco a respeito de danos psicológicos, danos físicos e tudo mais, dentro de uma matriz de danos, não uma matriz de perigos, matriz de riscos. Porque senão as pessoas podem dizer que a empresa nunca sequer considerou que a pessoa pode passar por isso e aquilo, o colaborador pode passar por isso e aquilo. E até do ponto de vista assim mais de engenharia, né? Se você consegue conceber um problema e ainda não colocou em prática qualquer tipo de solução, as pessoas podem te criticar por isso. Então é necessário. Isso faz parte, inclusive, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Explica pra gente, então, o que que é o PCMSO. O PCMSO é uma diretriz da própria NR1 a respeito de lidar com os riscos que um colaborador necessita contemplar a respeito do ambiente que ele trabalha, né? Você está falando de um gerenciamento de riscos ocupacionais e tem que ter necessariamente um programa em relação a isso. Dentro desse contexto, gera o PCMSO, que é um programa, de fato, para você lidar com qualquer tipo de situação que causa um risco para a saúde ocupacional de um colaborador. E aí entra várias questões, como, por exemplo, a necessidade de técnico de segurança, a necessidade de um médico do trabalho, a necessidade de um psicólogo para atender os chamados riscos psicossociais, que é a grande novidade na NR1. Né? O risco psicossociais nada mais são do que riscos psicológicos, mas no sentido de... Acho que é uma boa ideia eu dizer uma das definições do que é um risco psicológico, mas no sentido de o que é psicologia, né? Uhum. Psicologia como área é o estudo do comportamento psicológico do ser humano. Mas o comportamento psicológico do ser humano é o comportamento de fato, daquilo que a gente pode observá-lo. Eu estudei em Portugal, o foco da minha faculdade, através da cognitivo comportamental, da escola cognitivo comportamental, vê que o comportamento humano é dividido em três grandes áreas. O que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente sente. Né? Os pensamentos, os nossos hábitos, os comportamentos e as nossas emoções. Então, quando fala de riscos psicológicos, nós estamos falando de três vertentes que podem influenciar tanto a si mesmo quanto outras pessoas. Eu lembro de uma professora na minha faculdade que dizia assim: comportamento gera comportamento. Inclusive, isso era meio que o nome de uma matéria da faculdade. Comportamento gera comportamento. Se uma pessoa chega na sala de um setor extremamente irritada e responde de qualquer jeito, vai gerar um comportamento em alguém. Pode ser defensivo, pode ser um comportamento melancólico, de, poxa, essa pessoa me decepcionou hoje. Você pode chegar no escritório e vai entregar uma demanda para alguém, mas você entrega com um olhar assim de desconfiança, a pessoa vai perceber e pode ficar chateada, tipo assim, pô, você não confia em mim? Ou pode, tipo assim, pô, velho, porque ela não confia em mim, gera um medo, enfim, qualquer tipo de comportamento. Se você nunca entrega seu trabalho a tempo, as pessoas vão ficar irritadas com você. Se você sempre fala tudo o que pensa, as pessoas vão reagir de uma maneira específica, entendeu? Isso vai gerar o quê? Os clássicos perigos dos psicossociais, que é, por exemplo, o assédio moral. Assédio moral, se você fosse dizer assim, pô, mas por que acontece o assédio moral, né? Dentro da dinâmica entre pessoas, né, às vezes existe uma grande questão que gira em volta do que é que eu quero, né? Então, se você tem, por exemplo, diretores, líderes, engenheiros, até encarregados, qualquer pessoa que está em posição de liderança
e você tem a sua intenção de resolver um problema, mas você trabalha com outras pessoas, então você necessariamente precisa dialogar com os outros e colocar em pauta quais são as ideias para chegar num acordo em comum. Tudo bem. Mas quando a pessoa fala alguma coisa, você já descarta, ou se a pessoa faz na sua equipe uma coisa que você não gosta e você já imediatamente suprime a resposta dela, independente de se for uma coisa boa ou ruim, independente se a pessoa vai ficar muito triste com isso ou se a pessoa vai entender, mas essa atitude simplesmente egoísta constantemente gira em volta de um problema que seria o assédio. O assédio, nada mais nada menos, seria um padrão repetitivo de comportamentos desagradáveis perante uma pessoa ou um grupo de pessoas que gera disfunções ou gera prejuízos na pessoa do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, social, que aí pode gerar o transtorno. Você vê que basicamente já está entrando na definição do transtorno psicológico. Então, o assédio, ele é causador de transtorno mental, possível causador de transtorno mental nas outras pessoas ao redor, e isso de fato, um clássico exemplo de risco psicossocial, né? Outro exemplo de risco psicossocial é se, por exemplo, você tem um ambiente em que tem uma imensa necessidade de entregar coisas a curto prazo, então aquela sensação constante de pressão gera com que todo mundo fique com medo ou fique irritado. Você quer entregar uma coisa a tempo, mas seu colega está um pouquinho atrás, você fica irritado com a pessoa, aí gera uma grande dificuldade, enfim. Ou uma coisa mais prática, por exemplo, a gente já teve problemas de, por exemplo, violência urbana comprometendo equipes em campo aqui mesmo do Consórcio Federação. É uma coisa que a gente não tem muito controle. Eu não posso chegar onde tem vulnerabilidade social e falar, poxa, por favor, não façam isso. Não tem como fazer isso, né? Eu posso dizer assim, que estar num ambiente assim gera, obviamente, um problema de medo constante, medo de temer pela própria vida e não sei o que e tudo mais. E aí você tem que contemplar essas coisas. Claro que já não é uma questão de assédio moral, mas é uma questão que necessita de alguma espécie de intervenção. No caso, a intervenção direta disso é a minha existência estando de plantão para fazer os atendimentos psicológicos com alguém que passa por uma situação dessa. E dentro do assédio também tem a questão do assédio sexual, que costumam se dizer a respeito de comportamentos inadequados, repetitivos e objetivos de se objetificar uma pessoa ou até de conseguir um objetivo usando o comportamento sexual inapropriado para atingir seu objetivo. Aí tem uma gama de problemas, já cheguei a fazer palestras sobre isso, sobre as consequências de assédio moral e sexual, até lá no Consórcio Federação mesmo, entreguei até um livro, uma coisa assim. Neto, e quando vocês recebem alguma denúncia de algum tipo de assédio, Sim. qual que é a resposta que a empresa dá para esse colaborador? A gente tem um canal de denúncias. Você pode ser encontrado até no próprio site. Às vezes algumas pessoas mandam mensagens pela própria rede social da empresa e tudo mais. A gente recebe. Geralmente o que acontece? A gente lê em conjunto, a depender de onde for, a natureza da denúncia, e tenta entender mais ou menos o que está acontecendo. Vamos dizer assim, meu chefe, ele era assediador e por conta disso eu me demiti do contrato X. Tudo bem. A primeira coisa que a gente tem que pensar será que isso é verdade ou não? Será que a pessoa falou isso para diminuir a imagem de alguém, prejudicar a imagem da pessoa ou não? Beleza. Como é que a gente pode tentar testar essa hipótese, né? Você pode começar com um teste de bem-estar, como é que eu posso dizer, uma pesquisa de bem-estar, uma pesquisa organizacional, para ver o que as pessoas podem dizer e tal. Mas no fundo, eu vou ter que ir lá eventualmente, né? Se for uma coisa assim, estarrecedora, se for uma coisa assim que já ouvi mais de uma pessoa, mas de qualquer maneira, na grande maioria, ou 100% das vezes, eu tô indo lá se tem alguma espécie de denúncia, coisa assim. Eu vou e começo a entender o clima do contrato. Faço umas perguntas assim mais pessoais, umas intervenções coletivas, conversa de grupo, para entender se as pessoas, de modo geral, têm alguma crítica em comum. Às vezes eu pergunto diretamente, às vezes faço umas perguntas meio que pelas bordas para entender se as pessoas, de modo geral, os colaboradores estão tendo o mesmo tipo de queixa. Se essa hipótese for confirmada, então eu vou fazer uma pesquisa mais específica, ou eu posso pesquisar por pessoas mais próximas daquela que estão tendo um problema de assédio, uma coisa assim, junto minhas evidências e vou conversar com o gerente regional, ou qualquer líder que está acima da pessoa que está tendo a hipótese de que está assediando alguém. E a gente pensa na solução em conjunto. Eu posso conversar com a pessoa, nunca necessita falar a pessoa, não precisa expor nada disso.
ou eu posso falar para o gestor falar com a pessoa. Porque, a depender, algumas pessoas estão difíceis de se acessar e tudo mais, talvez seja melhor a pessoa que está sempre acostumada a falar com ela falar, ou pode ser eu mesmo. Depende. E encerrando esse assunto de saúde ocupacional, quais os direitos e deveres do trabalhador em relação à saúde e segurança no trabalho? Ó, de um modo geral, o que a empresa tem que passar para os colaboradores é todo tipo de conhecimento que ele não é capaz de adquirir por si só. Então, nunca que um colaborador de campo, que, por exemplo, é um pedreiro, ou vai trabalhar com um maquitão, uma coisa assim, vai saber a definição específica de transtorno mental, a diferença de uma ansiedade patológica ou de uma ansiedade saudável. Se é que existe sequer uma questão de ansiedade saudável, porque muitas pessoas entendem que ansiedade é um nome de transtorno, mas na verdade não é isso. Todas essas questões que são técnicas, elas necessitam que alguém profissional passe. Então, é meio que eu e outras pessoas da área, pessoas técnicas de segurança, por exemplo, tem que passar para o pessoal de campo questões de segurança. Tem gente que não faz a menor ideia dos riscos de um gás letal que acontece quando vai fazer uma escavação e tudo mais, ou os riscos de que pode cair e tudo mais. A pessoa necessita disso, faz parte do jogo, né? Então, é um dever que eu tenho perante os outros. Agora, da mesma forma, como a gente está falando de comportamento humano, cada pessoa tem que ter um mínimo de consciência dos efeitos que seus comportamentos têm perante os outros. Então, o dever da pessoa, né, é justamente isso. Sabendo que o ambiente de trabalho não vai funcionar, se há constante intrigas e tudo mais, especialmente se você, por exemplo, está no ambiente de trabalho, você percebe que está acontecendo uma situação bem chata entre duas pessoas, ou é constante uma dinâmica de conflito numa equipe e tudo mais, e você não tenta ajudar, ou não tenta buscar uma solução e tudo mais. Não tô falando de dedurar a pessoa, mas tô falando, tipo assim, ter aquela percepção de que, pô, eu tenho que entregar meu trabalho, mas toda santa vez que acontece uma intriga, o trabalho para porque vai falar com o encarregado que essa pessoa me maltratou, não sei o quê, então nunca funciona. Então, tipo assim, um dever que essas pessoas têm com os outros é realmente ter consciência dos seus próprios comportamentos, da maneira como chega nas outras e prezar pelo bem comum, né? Então, eu diria que é nesse sentido. O que for exclusivo de um conhecimento técnico fica para os profissionais, mas o que é de todo mundo, que é a consciência e o comportamento humano, todo mundo tem emoção, todo mundo tem pensamento, todo mundo tem a razão e ação de existir, e rotinas e tudo mais. Cada qual tem sua percepção dos seus fatos. Quero agora que você dê para a gente a definição do que é higiene ocupacional. Sim. Se você for pegar, por exemplo, a própria ideia de higiene, né? O que seria uma higiene, né? Você está cuidando de um ambiente para que ele fique propício para o convívio, né? A higiene bucal. Bom, estou fazendo a limpeza dos meus dentes porque eu quero evitar a presença de micro-organismos que vão me fazer mal, como a cárie ou qualquer coisa do tipo. Uhum. Você está falando de higiene de trabalho, é mais ou menos uma coisa assim, no sentido em que você está tratando, limpando o ambiente de possíveis riscos psicossociais. Então, definição por isso se traz o seguinte: uma higiene de um ambiente organizacional é o quê? Assumir os riscos que podem acontecer dentro de um ambiente, tratar os devidos intervenções, encaminhar as devidas resoluções e prezar por isso, uma cultura de manutenção de um ambiente assim propício para trabalho. Basicamente, higiene, nesse contexto que você falou, é isso. E existem etapas de higiene ocupacional? As etapas que vão decidir vão ser as pessoas que estão em cargos de estratégia, né? Então, se é necessário que algum profissional de psicologia passe sempre lá uma vez por semana, uma vez por mês, isso faz parte. Se é necessário que alguém contrate um profissional, até por exemplo da área de fisioterapia, para que as pessoas tenham um momento de poder se esticar um pouco e se sentir um pouco mais à vontade, sair do ambiente de trabalho, porque geralmente as pessoas fazem isso fora do ambiente de trabalho. Se for necessário que haja uma rotação de palestras sobre assuntos diversos de saúde ou até social, plenamente. Então, quem vai organizar essas etapas, na verdade, é a parte estratégica da empresa. Certo. Então, varia bastante da demanda do contrato, né? Sim, varia bastante. Fala pra gente também o que significa o bem-estar no trabalho.
Bem-estar. Ó, bem-estar é um assunto interessante porque até surgiu, nas últimas décadas, uma própria área que meio que gira em volta da sensação de bem-estar, né? Chama psicologia positiva. Ela pega aquilo que for funcional, vamos dizer assim, das áreas da ciência da psicologia, como a parte cognitiva, a parte comportamental, e a parte até de psicométrica, o uso de testes, o uso de pesquisas com um fundamento estatístico, e juntando com uns aspectos próprios de alguma cultura. Por exemplo, existem autores que pegaram os elementos clássicos de virtudes e vícios da cultura grega e transformaram isso em um programa próprio para que as pessoas desenvolvam ao mesmo tempo bons comportamentos perante os outros e a si mesmos, e também evitando comportamentos que são vistos naturalmente como indesejáveis na sociedade. Então, bem-estar gira em volta de o quê? Não é apenas a sensação de eu estou me sentindo bem aqui, mas é uma sensação de que, tipo, eu estou seguro aqui. Inclusive, uma das definições que gira a respeito da própria ISO 45001, a respeito de que o ambiente de trabalho ele necessita de um espaço que traga uma sensação de segurança emocional. O que significa isso? Sensação emocional significa você ir para um ambiente de trabalho sabendo que lá não tem alguma coisa que lhe ameace. Ou se existe alguma ameaça, você tem algum plano A, B ou C. Né? Por exemplo, às vezes a questão não é a ameaça por si só, mas é a percepção que você tem dela. Então, por exemplo, se você vai tratar alguma pessoa dentro de um contexto clínico, mas ela vive em um ambiente assim complicado, ela está lidando com situações em que ela não gostaria, mas não é tão simples quanto eu posso tirar esse elemento do ambiente que eu estou vivendo. Então você vai desenvolver o que na pessoa? A paciência, a resiliência. E essas coisas de envolve o quê? De aprender a lidar com aquilo que te desagrada. Não é o problema, às vezes, não é o obstáculo em si, mas o fato de que eu não sei atravessar o obstáculo. Entendeu? Então, nessas situações, a sensação a sensação protetiva que se fala na ISO 45001 é justamente o quê? Independente do que for, eu sei como lidar com aquilo que vai se passar. Eu sei que nesse meio de trabalho não vão ter os riscos psicossociais clássicos como assédio moral, porque não é uma coisa tipo assim, isso sempre acontece, então se vire. Não é isso que se trata. A empresa tem um plano para lidar com isso, a empresa tem profissionais que podem lidar com isso caso aconteça, e é um ambiente em que eu sei que não vou ser ameaçado de uma maneira inesperada, vamos dizer assim. Ou até esperada, inclusive, porque eu sei que toda vez que eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu sei que eu vou ser rechaçada por alguém, eu sei que eu vou ser maltratada por alguém, entendeu? Essa segurança que eu tô falando. E isso interfere diretamente na produtividade, né? Sim. Então, é feito um mapeamento para essa sensação, como isso é subjetivo, né? Sim. Como que se consegue mapear e, de alguma forma, atender a todos os colaboradores para que a produtividade não seja afetada? Sim. É engraçado que nos contratos a gente tem um mapa de riscos. É literalmente um mapa. Toda vez que você entra num contrato, você tem cada área do ambiente de trabalho tem um risco. Às vezes tem os chamados riscos pessoais, os riscos psicossociais. Aqui está levando em consideração a maneira mais geral possível. Então, você num ambiente, como é que eu posso explicar? Você vive num ambiente que tem muitas pessoas, trabalho constante em equipe, é natural que vai aparecer possíveis riscos psicossociais maiores aqui do que um ambiente que só tem duas ou uma pessoa só, entendeu? Sim. Então, essas coisas são levadas em consideração, mas de uma maneira assim mais generalista, vamos dizer assim. E riscos, além dos mapas, gere através do próprio PCMSO, como eu falei. É periódico ou é quando a pessoa entra? Primeiro, a gente, por exemplo, cada processo da empresa, você necessita criar um documento, né? Como a gente é uma empresa certificada nas 3 ISOs, na 9001, 14001, 45001, cada processo ou cada eventual risco do que pode ser assumido gera um documento, ele se torna meio que uma base para tudo que vai acontecer em seguida. Então, se você está, por exemplo, riscos psicossociais, tem que ter um documento com um processo dizendo que os riscos psicossociais são assim. A definição de risco psicossocial, o grau de como pode afetar alguém e tudo mais. E a partir disso, no final diz assim, é necessário para prevenir isso um programa específico. Para um ambiente específico, é necessário que o psicólogo apareça toda semana. Às vezes é uma palestra todo mês. Depende realmente de cada. Entendi. Conta pra gente quais os fatores contribuem para o bem-estar no trabalho. Um dos fatores que contribui, de fato, é, por exemplo, uma comunicação assertiva.
Eu vou pegar até o gancho do que eu falei a respeito de Montes Claros, né? O contrato que eu trabalhei com a comunicação assertiva. Se você não sabe endereçar as pessoas, os seus desejos, é natural que as pessoas vão até perder um pouco do tempo tentando entender o que é que você gostaria de pedir, ou até pode se envolver em um comportamento que você não estava esperando. É necessário uma comunicação boa. Outra sensação de bem-estar é que o ambiente de trabalho ele não seja extremamente monótono ou repetitivo. Não é possível que alguém se sinta bem em um ambiente de trabalho em que fica sempre pelo turno da manhã, 4 horas direto, e pela tarde, 4 horas direto. A pessoa ela necessita de inúmeras coisas para não ficar adoecido, vamos dizer assim. Porque você ficar olhando o tempo todo para a tela do computador, você pode prejudicar sua visão, pode ter miopia a longo prazo, porque o olho ele necessita estar sempre exercitando. Quando a gente olha para um objeto muito distante, o olho ele se comporta de uma maneira para observar algo distante. Se for algo muito perto, tudo mais. Se eu ficar sempre olhando algo perto, é natural que o olho ele vai ter alguma espécie de prejuízo. Se você fica o tempo todo sentado, seus músculos vão sentir uma necessidade de para não ter os clássicos problemas de músculo, os problemas de articulação e tudo mais. Então, é necessário que você saia de vez em quando, ande, uma coisa assim. É necessário contato com a natureza, eu acredito que é, tipo, essencial. E é necessário também, assim, a sensação de bem-estar, se a pessoa está fazendo um trabalho que seja significativo para ela, né? O clássico problema que veio na sociedade industrializada é o trabalho sem muito sentido, né? Vamos dizer assim. Então a pessoa era contratada para fazer uma coisa que era basicamente fazer a mesma coisa durante horas e no mesmo local. Hoje em dia, você pode meio que se colocar numa situação parecida sem perceber. Se o trabalho for muito repetitivo, ficar o tempo todo no computador fazendo as mesmas coisas sempre. Às vezes é necessário você criar uma espécie de programa para o colaborador X ou Y, dentro do programa de desenvolvimento pessoal, programa de desenvolvimento individual. Até porque, sinceramente, algumas pessoas necessitam de desenvolvimento além daquilo que fazem, né? Então, às vezes a empresa pode fazer esse gesto, que é um gesto excelente, de desenvolver os seus colaboradores, às vezes, por exemplo, tirando ele da situação que ele está sempre todo dia e pegando conhecimento de outro lugar. Por exemplo, se você pega um técnico de segurança que fica sempre no contrato tal e você leva essa pessoa para outro contrato para poder ajudar os outros técnicos de segurança, ela está aprendendo. Ela está pegando o que está aprendendo no contrato que ela sempre fica e ir para outro lugar e ela aumenta a visão do que ela pode ajudar, dar suporte, criar uma intervenção, entendeu? Essa percepção do todo ajuda no senso de propósito, né? No Sim. cumprimento ali da tarefa. O plano do sistema de gestão integrado, ele é por si só integrado, o próprio nome diz, é uma coisa sistêmica. Você não pode levar em consideração apenas os casos individualizados. Ele necessita que cada caso esteja dentro de um ambiente em comum com os outros, para que assim você possa ter uma percepção real das coisas, porque você não pode, até digo em clínica, uma pessoa que chega para mim e diz: eu tô tendo crise de ansiedade. Então você necessariamente tem esse transtorno aqui. Ou você tem necessariamente esse tipo de problema. Na verdade, não. Tem muitos transtornos, ou na verdade, muitos sintomas que se confundem com os outros, que sem um bom diagnóstico diferencial, você vai se embolar todo e vai dar uma solução indevida para a pessoa vai perder o tempo dela, e é uma má prática clínica, né? Então você necessita entender o contexto. É por isso que demora, às vezes, fazer uma anamnese e tudo mais. Não pode pegar uma coisa fora de contexto. Deixa eu ver como é que eu formulo. Eu quero perguntar em relação a essa parceria do jurídico, né? E na minha cabeça é tudo muito subjetivo. Só que tem normas. Sim. E como é que o jurídico respalda... Não sei se respalda a empresa. Não sei se tem necessidade de respaldo da empresa. Sendo que eu posso alegar que fulano fez isso e isso é coisa da minha cabeça. Isso precisa de um respaldo jurídico dessa parceria? A questão que gira em volta disso é: se todos os critérios que atendem um assédio moral foram cumpridos, ok. Qual é o grau de certeza de cada situação, de cada critério que foi atendido? Se tem evidências, ótimo. Se tem os critérios atendidos, ótimo. Se tem pessoas para poder falar sobre, ótimo. Então, nesse sentido, a pessoa tem toda uma gama de recursos para poder atender a queixa dela, vamos dizer assim. Porque também não pode ser muito subjetivo, realmente, não pode. Até porque senão a lei se torna impraticável, vamos dizer assim.
Então, por exemplo, se você vai dizer que o seu chefe está te assediando, será que você tem evidências de que ele está te intimidando com uma certa frequência? O método é o mesmo? Qual é o efeito? Será que se você diz que você está tendo problemas de saúde, você tem como mostrar para a gente que você está tendo os problemas de saúde Precisa que você fala? evidenciar, né? Sim. Você, tem algumas pessoas que evidenciam essas situações? Será que é uma coisa que acontece apenas com você sozinha? Entendeu? Tem muitas coisas que necessitam atingir, muitas etapas precisam ser atingidas antes de fato, a pessoa poder dizer que sim, eu fui assediada e aqui estão as provas, porque senão vira apenas uma acusação. Certo. Então, o setor jurídico entra mais Sim. posteriormente desse trabalho que o seu setor faz, né? Sim, inclusive, tem questões próprias do jurídico, né? Tem certas situações em que, mesmo que. Como é que eu posso explicar? Se você tem um caso de assédio, mas não se encaixa numa situação específica, ou que é típica ou clássica do que se costuma ser tratado em um tribunal de direito do trabalho, essas coisas assim, então um outro contexto pode te ajudar. Inclusive, a questão de assédio tem até uma história interessante. Ela não surge com uma legislação específica durante muito tempo. E meio que funciona como se fosse a síndrome dentro da área da psicologia. Se você tem um conjunto de fatores, elas apontam para um problema em comum. Mas a definição de assédio, inclusive tem alguns lugares no mundo em que até foi retirado porque eles estavam sendo abusados por pessoas que queriam apenas lucrar com isso. Então, a depender, inclusive, isso é uma coisa que pode variar de estado a estado aqui no Brasil. Inclusive, a necessidade dessas variações é por conta dos critérios, se elas atendem à realidade ou não. Neto, dá uma dica de como lidar com o estresse no trabalho. Estresse, é bom entender a razão fisiológica do estresse. O estresse, ele meio que surge por uma exposição constante do próprio cortisol, que é um hormônio que naturalmente é excretado pela suprarrenal, em situações em que necessita de uma resposta mais afinco, vamos dizer assim. Se você necessita correr por algum perigo que você vê na rua, seu corpo necessita que você se prepare para isso. Se você entende que alguém está com uma forma ameaçadora perante você, em uma situação social, tipo assim, tô no restaurante, não sei o que, tudo mais, num bar, assim, num bairro, e aí, tipo assim, chega um cara com uma cara feia, parecendo que tá um pouco bêbado e tal, e tipo assim, o corpo ele precisa te preparar para uma necessidade de ataque ou de fuga, uma coisa assim. No entanto, quando a gente tá falando de um ambiente de trabalho, de escritório, essas coisas assim, vamos pegar em primeiro lugar o escritório. Porque geralmente muitos problemas de estresse vêm até disso. O ambiente de escritório não é um ambiente classicamente chamado de ameaçador, porque o ser humano está acostumado a lidar com ameaças mais físicas, mais reais. Então, tipo, um animal perigoso, uma pessoa perigosa, ou coisa do tipo. Ou uma coisa da natureza que, sei lá, uma chuva forte, um raio, uma coisa assim, ou até qualquer coisa assim mais intensa. Mas o perigo, ele se torna abstrato. Então, é a reunião que eu tenho que fazer amanhã, é a entrevista que eu tenho que fazer amanhã, é o trabalho que eu tenho que entregar amanhã, não sei o quê, eu tenho que fazer o relatório, não sei o quê e tudo mais. Isso não é uma coisa que, tipo, por si só, o relatório, um pedaço de papel, vai te machucar fisicamente. Mas é uma coisa mais abstrata, no sentido de que se eu não entregar, meu trabalho pode ficar em risco, é, eu posso prejudicar a imagem da empresa, e aí todo mundo vai olhar para mim, dizer que a culpa é minha e tal. Então, é uma sensação, assim, maior de consequência. Mas nada disso é uma coisa, assim, concreta. Então, às vezes, as pessoas têm uma questão com ansiedade patológica justamente por conta disso. Porque, às vezes, o ambiente de trabalho é um pouco imprevisível. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se a demanda do trabalho vai ser, de fato, a que vai acontecer amanhã. Não sei se vai ter uma reunião de emergência, ou vai ter um serviço na rua muito grande, porque um cano pode estourar a qualquer momento, esse tipo de coisa. Então, tudo se torna muito abstrato e incerto. E, por conta disso, a pessoa meio que sente, por si só, uma necessidade de estar sempre em alerta. Um sistema em alerta constante é desgastante. O cortisol, ele tem um efeito bom a curto prazo, uma necessidade de você, por exemplo, se esforçar mais do que o usual, você conseguir sentir menos a dor em um momento de conflito, vamos dizer assim, uma pessoa que cai da moto não vai sentir na hora a dor, só sente depois. Mas, ao longo do tempo, começa a ter vários problemas. Problemas de pele, problemas de coração,
a pressão alta, por exemplo, falta de sono e tudo mais, porque o corpo ele parece que está sempre travado em uma necessidade de agir, né? Então, se a gente está falando de cortisol, a gente tem que aprender a lidar com uma redução no cortisol no sangue. No modo geral, o estresse é isso. E como é que você lida com isso? Se você ainda consegue identificar um ambiente que está te estressando, já é uma coisa muito boa, porque às vezes as pessoas entendem que tudo muito difuso e não sei o que e tudo mais. Se você tem um problema com uma pessoa específica, gira em volta de como é a maneira que você está se portando diante dessa pessoa. Então, porque algumas pessoas, às vezes, trazem problemas de longo prazo, da vida, na adolescência, na infância. No sentido de, toda vez que eu tinha que apresentar um trabalho na escola, eu me tremia toda, eu ficava pálida, não sei o que e tudo mais. E, basicamente, gira em volta do quê? Não sei lidar com exposição às pessoas, de um modo geral. Isso, na verdade, é muito menos impessoal do que a maioria das pessoas entende. Eu posso dizer eu mesmo. Eu morria de medo de fazer justamente isso que eu falei, mas eu morria de medo de qualquer coisa. Pode ser duas pessoas. Eu já ficava muito desconfortável. Mas, sinceramente, é uma questão de habilidade, porque hoje em dia eu gosto de fazer palestra, eu gosto de fazer apresentação, eu gosto de fazer reunião de grupo. Como é que eu mudei a pessoa, eu mudei meu caráter? Na verdade, não. Eu aprendi isso. É uma habilidade mesmo, uma habilidade social. Porque quando você sente medo, a gente está falando de uma ameaça. A emoção do medo, ela faz parte de uma polaridade em que o outro lado está a raiva. Algumas pessoas pensam que o contrário de medo é felicidade, mas na verdade não. A gente está falando de um problema muito específico, que é como você reage diante de um obstáculo ou de um objeto ameaçador, ou de uma coisa ameaçadora. Se você enfrenta, você demonstra raiva. Se você foge, você demonstra medo. Se você sente que é capaz de lidar com a ameaça, você demonstra raiva. Se você sente que não tem nenhuma capacidade de lidar com a ameaça, você foge e tem medo. Então, se eu estou lidando com uma situação que eu entendo que eu não tenho o que fazer, eu sou uma pessoa fraca nessa situação, então eu vou acrescentar ferramentas de empoderamento para essa pessoa nesse tipo de contexto. Até porque o nome empoderar é dar mais possibilidades, dar poder à pessoa. Às vezes a pessoa pensa que poder é o deputado que é poderoso, no sentido de, tem mais dinheiro. Não. Ele pode fazer mais coisas do que você pode fazer. É nesse sentido. Então, uma maneira de lidar com o estresse nesse ambiente específico é te empoderar de habilidades sociais. Um outro exemplo de lidar com estresse é se você está sempre dentro de uma sala, de um escritório, isso estressa a pessoa. É só você ver aqueles casos em que, tipo assim, um animal no zoológico fica anos da vida engaiolado no mesmo lugar, ele começa a se arranhar, ele começa a ter comportamentos autodestrutivos, ele fica... A vida dele começa a decair e tudo mais, a expectativa dele cai. Então, uma solução direta para isso é sair mais da sala, criar um ambiente de trabalho mais envolvido de verde, mais espaçoso, com um ambiente com luz natural, essas coisas assim, e menos artificial possível. Então, você tem que endereçar o que é que está te causando o estresse, você tem que encontrar, de fato, o motivo principal, se é familiar, se é laboral, se é qualquer coisa do tipo, e endereçar isso. Meu Deus, um monte de gente. Sim. E um monte de demanda. E o quanto que isso cai na mão do gestor, né? Como é que a gente precisa do resultado, da produtividade, mas também preciso que o meu colaborador esteja bem para me dar os resultados que eu preciso. E aí, Sim. o quão importante até a figura do psicólogo que vai dar esse norte, né? Para saber, para guiar para o bem-estar, para guiar para essa saúde, para mapear tudo isso. Sim. E aí poder trazer o que a empresa quer, que é resultado, né? Passa muito bem, muito antes por esse cuidado com o colaborador. Outra coisa que a gente precisa falar um pouquinho é a importância do sono para o bem-estar no trabalho. O sono, ele é tão importante que se alguém não dormir durante uma noite, ela tem o mesmo prejuízo cognitivo que alguém que passou a noite inteira bebendo. É prejudicial esse ponto. É muito importante. Tanto é que se uma pessoa não consegue dormir bem, mas ela tem uma série de outros problemas, financeiro, familiar, não sei o quê, a minha equipe que eu tenho dificuldade de lidar, eu não sei ser assertivo, ou eu não consigo saber passar minhas ideias numa equipe, ou eu sinto que eu posso melhorar na minha formação, tudo isso se torna irrelevante se você não dorme bem. Porque, sinceramente, é como se fosse a sua gasolina do dia. Não adianta nada você ter um carro bom se não tem gasolina.
Então você necessita dormir bem, independente do que seja. Ah, mas eu tenho apneia do sono. Infelizmente você vai ter que arranjar uma maneira de lidar com isso. Ah, mas eu não sei, tem muito tempo que eu não consigo ter uma relação boa com minha família, ou eu simplesmente eu tô há 5 anos sem saber se é isso que eu tô precisando fazer na minha vida. Eu fico nessa dúvida. Você tem que endereçar isso. É necessário você dormir melhor, porque senão todos os seus parâmetros, todas as suas funcionalidades, todos os seus módulos de cognição no seu cérebro, eles ficam no nível abaixo do que é o seu funcional. Então, até se você quiser arranjar uma maneira criativa de sair de um problema constante que você tem, você necessita dormir bem. Isso, inclusive, é um problema tão sério que é um pouco preocupante nos dias de hoje. Eu digo até especialmente aqui na Bahia, porque a questão da poluição sonora é uma questão muito real. Então, tem certas situações, como você falou a respeito de, o gestor tem que entender essas situações, e pegando um pouco do gancho da cultura da sociedade que alguém vive, tem certas situações em que a mazela social é um constante barulho, constantes festas à noite que tem poluição sonora. A questão do paredão, por exemplo, uma questão virou endêmico aqui na Bahia, por exemplo. E não adianta, não é uma questão de você se enganar, não, vai ficar tudo bem, não, eu não tô ouvindo esse som. Não é essa questão, entendeu? Então, até nesse sentido, eu sinceramente já cheguei até a encontrar maneiras de uma pessoa que eu atendi de como ela poderia se mudar. Porque isso é mais importante do que todo o resto, sinceramente. Especialmente porque é uma pessoa que trabalha de plantão e tudo mais, e etc e tal. Ela necessita desse som. Normalmente quem perde o sono são pessoas com alto grau de responsabilidade, né? Acontece. E como é que a gestão coopera nisso? No sentido de, Sim. se você tem que me dar retorno de produtividade, e existe um sistema de suavização, talvez, de como essas metas, não sei se vocês trabalham com metas ou não, para essa entrega de produtividade, que de alguma forma faz com que esse colaborador que tem esse nível de responsabilidade consiga dormir bem, porque ele está conseguindo lidar nesse trato com a gestão. Não sei se isso acontece. Eu já entendi de gestores que tinham esse problema. É uma coisa comum, né? Na maioria das vezes, o que eu percebo é assim, tem duas vertentes, geralmente quando chega a mim esse tipo de demanda. É uma coisa que a pessoa não tem controle, são demandas inatingíveis, são metas inatingíveis, isso é uma questão à parte. A outra parte é não sei planejar meu tempo. Então, por exemplo, aliás também, não planejar seu tempo, eu não sei o que fazer em uma situação em que me há muita demanda. Porque um erro que as pessoas costumam ter é, em vez de colocar tudo no papel e endereçar os problemas, deixar tudo na mente porque tem medo de esquecer ou acha que pode perder a importância e tudo mais. Eu geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, na clínica eu dou um exemplo prático. Imagine que você está numa sala, você é um gestor qualquer, e alguém bate na sua porta e te pergunta, me pedindo para fazer isso, eu faço o quê? Aí você fala, não, espera rapidinho, só um minuto. Aí beleza, ele sai, aí chega outra pessoa e bate na sua porta e fala, agora eu tenho que fazer isso aqui. Me pediram, me trouxeram do setor para fazer isso aqui. O que é que eu faço? Aí você fala, não, daqui a pouco você volta. Isso fica acontecendo. Nenhum desses seus subordinados tem uma resposta sua, mas eles não vão parar de bater na sua porta, porque você tem que atender demandas. De outras maneiras é o quê? Você tem que dar satisfação às suas preocupações. Uma das maneiras que eu dou é... porque, assim, a insônia, ela também gira em volta da ideia de que, tipo assim, é como se o cérebro... A gente tem que entender que nosso cérebro é como se fosse uma máquina de resolver problemas. Às vezes é como se fosse um computador mesmo. E aí, toda vez que surge um problema, ele quer que seja solucionado. Quando você chega de noite e você não consegue dormir porque vem problemas, você não pode fingir que nada tá acontecendo, ou, pô, não, amanhã eu lido com isso. Não, na verdade, você tem que fazer uma coisa no momento. O que eu aconselho as pessoas a fazer é, pega um papel, um celular, uma coisa assim, anota a preocupação, porque o principal motivo de preocupação que faz você ficar insônia é, pô, eu tenho medo de esquecer. Então você escreve, não tem mais como esquecer. Segundo, quando você escreve, ajuda você a ter uma solução mais visível. O outro exemplo que eu costumo dar é, imagina que você está tentando olhar para um peixe num lago, mas a água fica toda hora mexendo. Você não consegue prestar atenção no peixe. É como se fosse isso. Você está tentando encontrar uma solução para o pensamento, mas tem vários outros peixes girando em volta, a água fica turbulenta, você não consegue focar de fato. Na sua mente é difícil. Então você tem que pescar o peixe, tirar da água, colocar no papel, vamos dizer assim, e aí você consegue pensar de forma objetiva como lidar com isso.
E aí, tipo assim, pô, eu tenho medo de, tipo, amanhã eu não conseguir convencer meu chefe ou convencer a pessoa que eu quero passar tal coisa. Tudo bem. Você pode escrever isso, eu tenho medo e tudo mais. Geralmente, o que é que meu chefe ou o meu cliente, ele gostaria de ouvir ou o que é que eu acho que ele gostaria de ouvir? Escreve isso, A, B, C e D. E traçando as soluções, as possíveis soluções. Ou possíveis soluções ou caminhos para a solução. Porque realmente ajuda você ter a sua visão do problema de uma maneira até de terceira pessoa, como se fosse olhando de fora. Porque é como se alguém estivesse perguntando diretamente para você. Em vez de você tentar encontrar uma solução, é como se várias pessoas estivessem falando vários problemas ao mesmo tempo para você, entendeu? Uhum. Geralmente eu passo essa ideia. Porque a insônia, ela realmente é como se fosse... Tenho várias demandas que não consigo responder. Quando não é uma questão de... Porque também eu já tenho algumas colaboradoras que são mães, né? Eu não posso dizer para a pessoa que não, você tem que ter uma higiene de sono melhor. Não, às vezes, sinceramente, você tem que entender o ser humano como um ser humano de fato. Pô, eu sou mãe e meu filho, ele chora de 3 em 3 horas da noite. Eu não posso dizer que, não, pô, é uma coisa da sua cabeça, não, faz uma meditação. Não é uma questão. O psicólogo não pode enganar a pessoa, não é assim que funciona. Tipo assim, não, de fato, isso acontece. E para endereçar isso de uma maneira humana, é tipo assim, você necessita comunicar isso para os seus colegas de equipe, ou seu superior, uma coisa do tipo, de que você tem essas dificuldades. Às vezes você pode encontrar uma solução criativa, como por exemplo, você pode me dar 30 minutos a mais depois do almoço para eu poder dar uma descansada, entendeu? Eu posso chegar um pouco mais tarde no trabalho. Você pode fazer um acordo com seus colegas de equipe para remanejar um pouquinho mais, porque também não é uma coisa que vai durar muito tempo. Quer dizer, pode durar um certo tempo, mas não vai durar para sempre, entendeu? Então, às vezes, a solução não está em uma maneira diferente de pensar, mas uma maneira concreta de agir. Por isso que algumas vezes... Não, sinceramente, 60% das pessoas que eu atendo, os problemas giram em volta de família. E é, tipo, a maneira como eu tenho que lidar com meu filho, minha filha, a maneira como eu lido com minha esposa. A gente teve essa briga, não sei o que e tudo mais, a questão de herança, a questão financeira e tudo mais. E aí você, em conjunto, porque é mais fácil quando você é uma pessoa de fora, e o psicólogo, ele tem que dar uma opinião muito neutra, vamos dizer assim, não se envolve de uma maneira assim. Eu não posso dar uma opinião assim, típica de um conselho. O psicólogo não dá conselho, o psicólogo ele dá intervenção, uma intervenção baseada em evidências. Então, vendo de fora, utilizando métodos, como eu falei agora, que são típicos de um comportamento propício para solucionar um problema, a pessoa tem uma ferramenta melhor. Ela se empodera mais de como lidar com certas situações. Se ela notar a maneira como ela pensa, o hábito que ela tem feito, fazer um calendário de objetos, um calendário de comportamentos do que ela fez ao longo do tempo, ela tem uma visão mais objetiva da realidade, entendeu? Muito bom. Vamos falar um pouquinho aqui de como identificar sinais de problemas de saúde mental no trabalho. Quais os sinais que os colaboradores emitem? Sim. Se você pega, por exemplo, a questão da ansiedade, que geralmente as pessoas falam muito da ansiedade. Não, eu acho que eu tenho ansiedade. Não, todo mundo tem ansiedade. Você quis dizer, minha ansiedade, ela é problemática para mim, ela me causa prejuízo? Vamos entender. A definição de transtorno mental é se um padrão de comportamentos provém de uma reação a fatores externos e essas influências ou comportamentos próprios seus estão te prejudicando em alguma esfera essencial na sua vida, que seria a parte de trabalho, a parte social, a parte íntima ou a parte de desenvolvimento pessoal, uma questão assim de ter você com você mesmo e tudo mais. Se está acontecendo, por exemplo, minha ansiedade está me prejudicando no trabalho, ok, já podemos entrar na esfera do patológico. Se, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de estresse, beleza, mas como é que você se estressa? Não é porque geralmente quando tem fechamento de medição eu fico estressado. Não, é natural que você fique estressado. Mas se as pessoas dizem para mim que eu estou sempre estressado, então seu comportamento está sendo não apropriado para o momento que você está, o ambiente não demanda esse tipo de comportamento. Todo dia eu choro. Todo dia ou toda semana eu me pego chorando no banheiro, eu tenho que me acalmar durante 15 minutos. E por que exatamente? Não sei, é porque a vida, de um modo geral... Assim, uma coisa é você ficar triste. Uma coisa é você chorar todo dia. Você tem um momento com você no banheiro, por exemplo, algumas pessoas fazem isso. Isso é um grau de desconforto, um grau de prejuízo emocional que impacta muito na vida de alguém.
isso já deve ser considerado como algo que necessita de atenção profissional. Então, toda vez que você está lidando com uma emoção, algo que você se sente, um pensamento negativo ou um hábito ruim, mas que está te prejudicando em uma área essencial da sua vida, e você entende que está fugindo do que é possível lidar, então, de fato, já estamos entrando no âmbito dos transtornos, na área do patológico. Então, a dica que eu dou é, se é muito frequente, se é muito desagradável, se foge do que é usual, você já pode começar a considerar. Neto, conta pra gente quais medidas práticas, né, de intervenção têm sido implementadas na Hidrosystem. Vou dar um exemplo de uma ferramenta de rastreio que eu faço, que é a pesquisa de clima organizacional. Nas vezes que eu fiz, eu geralmente coloco algumas áreas. Uma delas é a parte de saúde emocional, que gira em volta de quantas vezes no dia, ou na semana, ou no mês você se sente desse jeito. Você costuma ter uma boa vida no sentido de você ter um esporte que lhe agrada, você tem um ambiente que você convive com amigos e tudo mais. Esse sentido de que a pessoa está tendo emoções positivas ou negativas, ou agradáveis ou desagradáveis ao longo de um período específico. Eu geralmente pergunto depois, em outra sessão, como é a qualidade das suas comunicações e interações no ambiente de trabalho. Depois eu faço uma pergunta específica de como se fosse um caráter profissional, tipo assim, você se sente realizado, você sente que a empresa te dá o que você necessita, essas coisas assim. E no final das contas eu boto uma sugestão ou um endereçamento de liderança, uma coisa assim. Então eu estou tentando abraçar várias áreas que são comuns de todos para que eu possa encontrar pontos de melhoria, né? Seja na parte pessoal da pessoa, que geralmente fica mais expressivo se a pessoa está se sentindo triste o tempo todo, ou muito irritada o tempo todo, etc e tal. Se a pessoa está se comunicando ou não com as pessoas do seu setor, no seu trabalho e tudo mais. Se você sente que é realizado, se sua vocação está sendo levada em consideração, se você está conseguindo melhorar, se você tem um plano de carreira, essas coisas assim, no final das contas eu boto, como eu falei, um retorno da liderança de modo geral. Isso é um exemplo do que eu faço. Quantos por cento de colaboradores aproveitam essa oportunidade que a empresa disponibiliza para eles? Você tem uma média disso? Essa pergunta é muito boa, varia bastante. Inclusive, é uma coisa que abraça até a cultura de um estado inteiro. E, inclusive, algumas pessoas costumam ir mais em um ambiente mais de... Todo local em que você tem mais acesso à informação, as pessoas estão mais propícias a ir para um atendimento psicoterapêutico. Onde não há, as pessoas ficam mais relutantes. Um certo preconceito até? Certo preconceito. Até hoje a gente tem pessoas que dizem que psicólogo é pra gente que é louca, essas coisas assim e tudo mais. Isso pode ter uma espécie de legado histórico de alguma sociedade que venha trazer isso. A gente entende que no Brasil teve aquela questão da luta antimanicomial e tudo mais. Fica aquela ideia de que, tipo, se você for doente da cabeça, você vai ter que ser jogado em algum lugar, essas coisas assim, ou de modo geral. Eu lembro de meu avô, ele é médico, e ele falava que os colegas dele, que eram psiquiatras, testavam remédios que tinham acabado de sair das pesquisas e tudo mais, não tinha certeza se o seu efeito era o esperado. Antigamente, os remédios antidepressivos de primeira geração tinham muitos efeitos colaterais. Então, assim, cria essa sensação de que, tipo, pô, é uma área desconhecida ainda, não sei para que eu vou me colocar. E também não fica muito claro qual a diferença entre psiquiatra e psicólogo. Algumas pessoas acham que eu sou psiquiatra. Na verdade, não. Psiquiatra é alguém que se formou na faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria. Eu fiz faculdade de psicologia. É uma vertente comportamental. Uma vertente que lida com o comportamento do ser humano. Tem outras escolas de pensamentos, além da que eu estudei. Muito se fala, por exemplo, da psicanálise, por exemplo. A minha área é a cognitivo-comportamental, tem gente que lida com a parte da Gestalt, e tem outros nomes. Então, não diz respeito a eu encontrar um transtorno que afeta o cérebro de uma maneira que necessita de uma intervenção medicamentosa, até porque os psicólogos no Brasil não podem prescrever remédios. Curiosidade, lá do Paraná, eu sou de Curitiba, o povo é mais fechado, né? Sim. Eles aproveitam a oportunidade? Londrina, não.
Parece que, Em né? Curitiba, um pouquinho mais, mas não tanto Aqui, e quanto... aqui na Bahia, porque o povo é mais aberto, eles aproveitam? Aqui na Bahia é um pouco mais, eu diria. Recentemente eu tô tendo muitos atendimentos vindo do sul da Bahia, com os contratos que teve agora de Porto Seguro e de Teixeira de Freitas. Uhum. Mas, além dessas pessoas, mas assim, o número de atendimentos que eu mais tive veio de Minas Gerais. Não sei por quê. Lá as pessoas são mais informadas a respeito da psicologia. Eu não sei o que é. Mas Uhum. realmente, muitos atendimentos vieram de lá, de Minas Gerais. Existe algum lugar específico onde a Hidrosystem atua que mereça mais atenção? Dentro da minha área de psicologia e da área de saúde ocupacional, Sim. olha, se diz muito na área de contratação, na área de recursos humanos, que muitas pessoas são contratadas pelas habilidades que têm, pelas competências, pela formação, e muitas são demitidas pelos comportamentos. Isso é uma situação que realmente acontece, né? E se vê muito isso em pauta, porque como a área de psicologia está ganhando uma certa popularidade, né? E também muito se fala de coach, mentoring, essas coisas assim. Existe uma certa necessidade de que as pessoas tenham uma noção de comportamento mais adequado, né? Não é uma coisa assim de qualquer jeito. Antigamente o trabalho assim de faz e arranja de qualquer jeito para fazer e pronto, ponto final. Não, hoje nós estamos falando de comportamentos adequados, nós estamos falando de saúde mental, riscos psicossociais, NR1, essas coisas assim. Então, se é uma necessidade que necessita de uma intervenção, talvez um cuidado mais especial, uma necessidade de uma criatividade para tentar encontrar uma maneira, seria de formação dos líderes de qualquer unidade. Não necessita ser o líder da diretoria, da gerência tal, não. Estou falando do encarregado, do líder da equipe que vai para a rua para consertar tal coisa, entendeu? Porque a posição de liderança, ela sempre trouxe um conjunto de comportamentos muito universais, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, você tem pessoas que são muito impetuosas, pessoas que estão dispostas a dar a cara ao tapa, essas coisas assim, mas às vezes há uma confusão entre assertividade e comportamentos inadequados. Então, a pessoa está sendo grosseira, mas as pessoas dizem, não, essa pessoa é uma boa líder, essa pessoa é firme e franca. Algumas pessoas falam assim, não, eu gosto da liderança dessa pessoa porque ela é franca, mas na prática ela é uma pessoa extremamente mal educada. Então, não há uma corroboração entre as duas coisas. Ou é ser assertivo e educado, ou é você ser inadequado, certo? E nesses casos, algumas pessoas, por exemplo, você vê muitos, se você for pegar uma estatística de atendimentos, a maioria das pessoas são atendidas, elas vêm de cargo de subordinação. Não é uma coincidência, porque os líderes, eles têm uma tendência, a pessoa que tem uma certa predisposição à liderança, elas têm uma certa rigidez, uma certa flexibilidade, elas são mais inflexíveis de um modo geral. Elas têm menos a tendência de ir para um atendimento ou refletir sobre o seu comportamento, até porque elas entendem que estão num ambiente em que necessitam ser mais duras. Às vezes são concepções sociais do que é ser um líder e tudo mais, de qualquer maneira. O líder típico de um ambiente de trabalho de campo, às vezes ele é chamado de líder só porque ele, por exemplo, consegue falar em público. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade de articulação na fala. Então, a pessoa que tem mais articulação na fala é chamada de líder. Na verdade, não é uma questão, é apenas uma habilidade típica de quem vai lidar com pessoas. Mas para ser líder, de fato, tem que ter uma boa noção de espaço, noção de objetivos, saber endereçar seus subordinados de uma maneira educada e própria, apropriada. Por exemplo, você nunca deve como líder, fazer uma reclamação de seu subordinado na frente dos outros, porque isso não é adequado. Chama a pessoa para conversar em particular. Você não gostaria que fizessem isso com você, entendeu? Mas tem pessoas que fazem isso, a pessoa, não, essa pessoa tem garra, não sei o quê. É uma confusão típica, né? Então, talvez uma demanda que se possa ter na Hidrosystem é arranjar uma maneira criativa de formar esses pequenos líderes, na verdade. De arranjar uma maneira de dar a essas pessoas a noção de que esses métodos funcionam mais do que se habitualmente estão sendo usados. Eu diria isso. Liderança é um tema do momento, né? Muitas Sim. empresas hoje contratam mais comportamento do que competência. É uma realidade já da Hidrosystem?
Atualmente, por conta do tipo de entrevista que eu faço, geralmente o que acontece hoje em dia é o seguinte, por conta do setor de saúde organizacional que surgiu recentemente. Passa, em um primeiro momento, a candidatura para alguém da área técnica, observa-se se está acontecendo o cumprimento das demandas que o cargo necessita, mas depois, agora, estão passando para alguém, que seria, no caso, eu, para avaliar o comportamento das pessoas. Porque tem certas coisas que você pensa assim, não, alguém não faria isso na entrevista, mas fazem. Por exemplo, você está entrevistando alguém e a pessoa começa a usar o celular e não olha para você. Ou você está entrevistando alguém e a pessoa faz respostas muito secas. Tipo assim, fale mais sobre a sua experiência que mais te deu aprendizado na sua carreira de técnico de segurança. Ah, eu trabalho nesse lugar e foi muito bom. Aí fica aquele silêncio. E você fica, tipo assim, pensando, por que que pode ter acontecido isso? Porque às vezes a pessoa pode ser um pouco inapta na parte social. Ela não pode ser uma pessoa que sabe dialogar muito, às vezes uma pessoa muito fechada, ou simplesmente ela pode estar escondendo um comportamento difícil. E aí você filtra nesses momentos de entrevista que realmente a gente está necessitando. Eu já contratei pessoas que não tinham exatamente os critérios da maneira como o outro candidato tinha, formação e tudo mais. No entanto, a maneira como ela se comportou, a maneira como ela respondeu, a maneira como ela refletiu sobre as perguntas que eu fiz, foi muito mais interessante do que uma pessoa que é super formada. Uma pessoa, por exemplo, às vezes, eu já percebi isso, algumas pessoas que eu entrevisto que têm uma formação muito grande, muito boa, elas levam a entrevista como se fosse uma coisa banal. E já me demonstra que talvez trate de forma banal as pessoas da sua equipe, entendeu? Mas uma pessoa que está começando a carreira, às vezes pode ter todo aquele ímpeto de querer crescer e tudo mais, e é justamente essa fase do seu desenvolvimento que é interessante para a empresa. Neto, existe algum programa de desenvolvimento de liderança hoje dentro da Hydrosystem? Estamos implantando hoje através da Digo, que é uma empresa de consultoria de desenvolvimento pessoal. Atualmente nós estamos fazendo com algumas pessoas em cargo de liderança e o objetivo realmente é gerar toda uma gama de habilidades e competências que flexibilize a pessoa para atender diferentes realidades, mas também esse programa é muito interessante porque ele lida muito com a maneira como você lida com você mesmo, né? Antes de você aprender a lidar com os outros, você precisa aprender a lidar com você mesmo. Então, gire muito em volta disso. Eles têm um método próprio, uma filosofia própria, vamos dizer assim, que é diferente do que você vê no mercado, vamos dizer assim, e tá ajudando muito nesse sentido. A gente acabou de começar, na verdade, a gente fez, eu tô participando também, a gente tá no primeiro módulo e em outubro nós vamos para o segundo módulo. Ainda falta mais 4, vamos dizer assim. Ok, então toda a equipe está sendo preparada para saúde ocupacional estar em dia aí dentro da Hydrosystem. Além dos trabalhadores da Hydrosystem, esse programa é ampliado, ou o programa de saúde ocupacional, ele alcança outras partes interessadas também? A necessidade da expansão do que o setor de saúde ocupacional faz, ela, em primeiro lugar, necessita de demanda, né? E, por enquanto, eu estou conseguindo lidar com isso, mas tem certas situações em que não é possível. E, às vezes, é um impedimento ou é uma limitação que é necessária, vamos dizer assim, dentro de uma realidade entre dois seres humanos quando se relacionam, né? Que é o seguinte, se eu estou atendendo uma pessoa que é mulher, já de imediato existe uma questão de que, tipo, a realidade da vida de uma mulher não pode ser totalmente compreendida por um homem. Isso pode parecer um pouco estranho, porque, tipo assim, não, mas todo mundo pode atender as pessoas, não sei o que. Mas, às vezes, para ter a conexão, porque é um elemento necessário dentro de um processo terapêutico, é que haja essa ligação entre o terapeuta e o paciente, para ele se sentir à vontade, para poder contar o que necessita contar e poder, de fato, a intervenção funcionar, vamos dizer assim. Tem pessoas que se identificam com outros gêneros e que, tipo, é necessário que alguém tenha uma formação específica. Tem áreas na psicologia que tem uma formação específica para poder entender a realidade, porque não é apenas uma pessoa que tem um gênero diferente, mas tem todo um ramo social, tem toda uma comunidade e tudo mais. Não é tão simples, o ser humano não é tão simples assim. E também, às vezes, por exemplo, uma pessoa, eu sou um jovem, vamos dizer assim, e a pessoa que eu vou atender é bem mais velha que eu. É natural que possa acontecer uma dificuldade na relação entre o paciente e o terapeuta, porque tem certas coisas clássicas na vida de alguém que tem 70 anos, por exemplo, que o jovem não pode não entender
ou o paciente com 70 anos de idade pode não se sentir à vontade para explicar. É uma disposição natural. E o psicólogo não pode ficar chateado por conta disso. É uma coisa do ser humano. Ele tem que levar isso em consideração. Então, não pode deixar se levar pelas emoções, etc e tal. Então, às vezes é necessário você recomendar que ele seja atendido por outra pessoa na cidade que ele está, ou não sei o que e tudo mais. Nesses casos, o suporte vem disso. Agora, se, por exemplo, você me perguntar, pô, mas será que seria legal ter um psicólogo em cada contrato? Necessitaria da demanda para isso em primeiro lugar. Porque algumas pessoas, até então, não se importam de atendimento virtual. Então, quando isso acontece, tá tudo bem, vamos dizer assim. Mas ainda não há uma necessidade, tipo assim, pô, eu necessito de alguém que seja atendido presencialmente, uma coisa assim e tudo mais. Ainda não aconteceu, mas eu não duvido que aconteça se começar a ter muito mais contratos na empresa, entendeu? Neto, há quanto tempo que você está nessa gestão da saúde ocupacional? Sim. E tem alguma história específica que você queira contar pra gente dessa intervenção, da importância de implementar isso na Hidrosystem? Ó, eu tô na Hidrosystem atuando desde agosto, sugerindo intervenções em agosto, mas de fato implementando em outubro de 2022. Olha, quando o setor de saúde ocupacional surgiu, vamos dizer assim, simbolicamente aparece esse sinal aí, essa imagenzinha que aparece nos contratos e especificamente no contrato de consórcio federação, ele está ali presente. Juntamente com isso, e justamente com a atualização da NR1, acho que eu entendi, pela percepção que eu tive das pessoas, é que a área do psicólogo se tornou meio como se fosse um ofício digno de estar no contrato, vamos dizer assim. Então as pessoas, elas se sentem... Eu lembro que essas pessoas começaram a se sentir mais à vontade de se aproximar comigo. O que eu lembro, de fato, é que o número de pessoas que vieram até mim começaram a crescer. Realmente, começaram a crescer. E também, justamente, o que também facilitou muito isso foi justamente a minha aproximação com a área de segurança. Eu comecei a ter a mesma linguagem e acompanhar o coordenador Renato em algumas viagens de auditoria, essas coisas assim, de investigação. Eu senti que as pessoas começaram a se aproximar mais de mim. É o que eu posso falar. E ficou mais visível, eu diria. Ficou um pouco mais visível a presença da psicologia, mas no sentido de saúde ocupacional, levando em consideração os riscos psicossociais. Não é lei ou não é lei que se deva ter esse setor nas empresas? O que é lei é as empresas que atendam os devidos critérios, por exemplo, microempresa, acredito que não atende. Mas as empresas do porte da Hidrosystem, ou até um pouquinho menor, elas, por conta da norma regulamentativa 1, elas necessitam de ter alguma espécie de programa que atenda os riscos de saúde ocupacional que hoje em dia englobam riscos psicossociais. Se é necessário ter um psicólogo contratado, como pessoa física ou CNPJ, ou se é necessário que você tenha uma clínica que você pode chamar os psicólogos para fazer um programa eventual lá, fica a critério da empresa. Mas tem que estar contemplado da empresa que esses riscos foram assumidos e foram endereçados. Então, o que que se deve? Aí talvez venha de algo da família, que eu acho que é. Essa importância que se dá, já que não é obrigatório, né? Poderia se assumir o risco, né? De dar essa importância, tamanha importância de implementação desse setor dentro da Hidrosystem. O que que você acha que seu histórico talvez familiar ou de valores que faz com que vocês tenham esse comprometimento com os colaboradores? O que o colaborador pode entender de uma intervenção psicológica no ambiente que ele está inserido é entender que é uma sensação... Eu sinto que uma vez, quando eu fui fazer uma palestra sobre Dia dos Pais, inclusive, lá em Candeias, um contrato que a gente não tem mais, eu falei a respeito sobre o Dia do Trabalhador, eu falei sobre a questão da CLT e tudo mais, e eu falei para as pessoas que elas têm que comemorar por elas próprias, porque pode não parecer muito relevante hoje, mas para ter surgido, era relevante antes. E mesmo que pode não ser tão relevante para o seu ambiente de trabalho hoje, é relevante para os seus colegas. Um psicólogo no ambiente de trabalho foi fruto de um suor e até de sangue de algumas pessoas, porque realmente o mundo do trabalho ele mudou muito das últimas décadas para cá, e essas intervenções de saúde, de segurança, a de segurança mesmo não era contemplada antigamente.
Tô falando da área de segurança mesmo, tipo assim, você fazer um trabalho que não te envolva danos físicos permanentes, né? Não era contemplada e simplesmente, se acontecer um acidente ou não, fazia parte da vida. Hoje em dia não pode mais ser assim. E se há uma pressão externa, jurídica, legislativa, penal sobre essas coisas, isso é algo que tem que ser comemorado. A presença da psicologia, mesmo que o psicólogo não seja contratado, mas que há matriz de riscos e danos e que a empresa pode contratar uma clínica para atender os seus colaboradores, isso tem que ser comemorado. Independente de se você quer ser atendido ou não, coisa assim. Isso tem que ser um motivo de gratidão, um motivo de reconhecimento histórico, vamos dizer assim. Porque o trabalhador, ele realmente, a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, ele está conquistando ou aperfeiçoando alguns dos direitos que eles têm. Então, consciência, mesmo se você não for beneficiar do serviço, mas ter consciência de que a própria existência disso é uma coisa muito boa para o trabalhador. Então, tivemos um episódio bastante rico de informações. Quero agradecer, Neto, aí, suas considerações finais. Sim. Ó, a psicologia no ambiente de escritório ou no ambiente de campo, qualquer tipo de ambiente organizacional, a presença da psicologia, independente se seja uma psicologia mais clínica, uma psicologia organizacional, uma psicologia jurídica, qualquer coisa do tipo, ela está cumprindo um avanço muito grande de termos de civilização, vamos dizer assim, que em muitas sociedades ainda falta existir, vamos dizer assim. Em termos de benefícios que até a própria Idocid está oferecendo e esse foco que nós estamos dando na saúde do trabalho e na segurança do trabalho, é algo realmente a ser comemorado, é algo a ser pesquisado, algo para se levar em consideração, até se tem pessoas que gostariam de se envolver. Se você tem pessoas no seu ambiente que ainda não estão, não tem consciência dos benefícios de todo o sistema de gestão integrada que a gente está implementando, mesmo se você não queira participar de uma coisa assim, pelo menos divulgue. Porque pode chegar algum momento em que eu possa atender alguém que possa fazer a grande diferença. O que eu posso dizer com garantia é que eu já tive muitas demandas atendidas, muitos atendimentos atendidos que de fato fizeram uma diferença muito grande na vida de alguém. Então, eu atendi pessoas que falaram para mim que, tipo, se não fosse a minha intervenção, eu estava com esse problema por mais tempo, não sabia como resolver. Eu finalmente pude aprender sobre essa coisa que eu tenho comigo desde criança. Minha família agora consegue ter um convívio melhor. Agora eu consigo me organizar de uma maneira mais financeira melhor. Ou, eu nunca soube que eu tinha esse transtorno, agora eu tenho essa noção. Então, o setor de saúde ocupacional já mudou a vida de algumas pessoas. Então, acho que é legal. Acho que esse próprio fato já deve ser motivo de poder conversar com algumas pessoas. Se você tiver alguém que está na mesma empresa e tudo mais, ou já ouviu uma empresa que fez algo do tipo, falar que, tipo, esse tipo de serviço já está fazendo a diferença. Então, você que é colaborador da Hidrosystem, tem aí o privilégio, né, de ter acesso a esse apoio e poder, além de ter mais produtividade para a empresa, ter mais produtividade para si mesmo, né? Sim. E a gente chega ao fim de mais um episódio. Você que está aí, não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curte, comente aí algum histórico, se você já foi atendido ou se você precisa, e compartilha também para os demais colaboradores da empresa. E nós nos encontramos no próximo episódio. TV Hidro, conectando você à Hidrosystem.